Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Queria começar dando as boas-vindas, né? Primeiramente, a professora Ana Paula, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, né? De trazer um pouco das suas experiências, dos seus estudos aqui para nós. Agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Sexta-feira à noite, a gente sabe que o corpo já vai ficando um pouco cansado, e eu fico muito orgulhosa de vê-los aqui, né, para essa oficina. E agradecida aí também pela presença de vocês. Bom, a minha fala é breve, eu só vou apresentar a professora Ana Paula, né? A professora Ana Paula Lemes de Souza é mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, pós-graduada em Filosofia do Direito pela Faculdade de Educação Regional Serrana, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, a FADIVA, é advogada, escritora, roteirista e pesquisadora, membro integrante do grupo de pesquisa Margens do Direito. Tem especial interesse acadêmico na área da teoria do direito, com ênfase em sociologia e filosofia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria dos sistemas, pós-estruturalismo francês, especialmente o desconstrutivismo, realismo especulativo, epistemologia e ontologia feminista, direito e arte, direito e religião, direito à água. É autora e coautora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Como vocês podem ver, a professora tem um currículo bastante plural e eu espero que vocês possam aproveitar dessa experiência dela. Então, mais uma vez, agradecer a você, Ana, pela disponibilidade, e agora eu passo a palavra para você. Um abraço e boa oficina a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer o convite da professora Karina Adriele. Para mim é um grande prazer vir conversar com vocês sobre esse tema que me é tão caro, que eu gosto tanto de trabalhar, de conversar. Também estou muito alegre de ter um número bom de pessoas numa sexta-feira à noite, como a Karina bem lembrou. E eu desejo a todos que tenham uma excelente oficina. Desde já eu já me coloco à disposição de quaisquer questões que possam surgir, de dúvidas que vocês possam ter. Eu vou deixar disponibilizado o meu e-mail e quem quiser continuar essa conversa, eu estou à disposição. O objetivo, quando surgiu o convite para eu vir conversar com vocês, primeiro era um pouco para utilizar a minha experiência profissional como advogada para que nós pudéssemos discutir algumas questões relacionadas aos direitos autorais nessa época de fanfics, mas eis que, de repente, surge um tema novo. Essa é uma daquelas situações em que o tema ele pede para nascer e nos resta fecundar esse solo e levar essa discussão, essa oficina para outros patamares. Como vai ter a duração de apenas 1 hora, é um tempo bastante curto, então eu espero que seja mais um bate-papo e uma provocação para que vocês comecem a pensar na relação entre direito e literatura e que a partir dessa oficina, dessa relação, dessas relações impuras, digamos assim, entre direito e literatura, vocês possam dar continuidade a essa oficina com a atividade que nós vamos propor ao início dessa oficina de escrita criativa. Bom, basicamente, nosso tema vai ficar invertido a imagem, mas ok. Nós vamos conversar um pouco sobre, então, a relação entre direito e literatura, quais são as fecundidades, as belezas, as impurezas que existem dentro dessa relação, a partir, basicamente, do meu estudo, do meu mestrado, que deu origem a esse livro, que se chama As Tranças de Lilith, particularmente no capítulo 3º, onde eu trabalho um pouco com essas questões todas. Então, como a professora Karina já me apresentou,
Eu sou advogada, eu sou pesquisadora, eu sou professora da pós-graduação do UNIS, na área de Direito Militar, e eu tento ser escritora, poeta, e é justamente por essa relação que eu gostaria de iniciar a fala aqui hoje com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar a apresentação. Bom, hoje a nossa oficina vai ser sobre o tema Poéticas, Políticas e Direito por Vir. Como a professora Karina ela me pediu para que eu fizesse uma breve apresentação do meu local, da minha fala, qual tem sido o meu trabalho e como que eu despertei essa conexão entre literatura e direitos, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha trajetória para que vocês me conheçam e consigam compreender de onde que vem essa minha fala. Bom, eu, como disse anteriormente, eu sou pesquisadora na área de filosofia e sociologia do direito, eu sou escritora e roteirista também, e as minhas pesquisas, elas têm sido direcionadas pela relação entre direito e literatura. Nesse artigo, por exemplo, eu deixei aqui o link para quem tiver vontade de acessar. Nesse artigo, ele se chama Congresso Nacional entre o Mitos e o Logos, Religião e Corrupção Sistêmica no Cenário Político Brasileiro. Nesse artigo, que foi publicado nessa Revista Internacional de Direito e Literatura, eu trabalho com a invasão dos discursos religiosos nas arenas públicas, a partir de um conto bem famoso do Jorge Luiz Borges, que se chama O Alê. Essa minha pesquisa foi publicada também em inglês e ela pode ser acessada nesse link. Nesse artigo, chamado Democracia nas Cidades Invisíveis, uma viagem para além da bilateralidade política, ele foi publicado na Revista Brasileira de Direito, da IMED, e a partir dele eu comecei a refletir sobre a democracia com o diálogo travado a partir do romance As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E nesse último e terceiro artigo, chama Dignidade Humana através do Espelho, o novo totem contemporâneo, eu me propus a pensar na dignidade humana a partir especificamente das obras literárias As Aventuras de Alice e através do Espelho que Alice encontrou por lá, que são dois livros bem famosos do Lewis Carroll. E também na área de pesquisa, como eu falei, a gente vai conversar a respeito do terceiro capítulo desse meu livro, que se chama As Tranças de Lilith. Ele foi publicado pela editora Letramento, com selo do Justificando. E também deixei aqui direcionado um link para quem queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, quais são os diálogos que eu travo dentro do direito, literatura e feminismo, e está aqui disponível, e depois eu vou compartilhar o PDF, como eu disse, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho. E recentemente também eu atuo numa ONG aqui em Cambuquira, chamada ONG Nova Cambuquira, e nós publicamos esse trabalho para pensar na busca de uma nova identidade para as águas minerais do Brasil, que se chama Clamor das Águas. E também eu sou colunista de um portal que chama Justificando. Nesse Justificando, eu publico vários textos, onde eu trago esses debates, essas interconexões que surgem na literatura para provocar fecundidades dentro do direito. O link está aqui também. E no mês que vem eu vou começar uma coluna jurídica, trazendo mais uma vez esses debates na revista Carta Capital. E dentro da literatura, eu tenho um livro de contos que foi publicado em 2010, que se chama O Vento Me Soprou.
Eu tenho um romance meio diferente, destituído de tempo, de personagens, de uma narrativa linear, que se chama O Desencontro, e está disponível, esses dois já esgotaram, eles estão disponíveis hoje na Amazon, formato PDF, e alguns contos eu publico num site que chama Supremacia Geek. Eu tenho alguns contos que foram premiados, inclusive publicados em algumas coletâneas internacionais. Um deles é um que foi publicado recentemente nas Histórias Curtas Contemporâneas Brasileiras, lá nos Estados Unidos. E eu tenho também uma página no Facebook, quem curte literatura, curte poesia, eu os convido a conhecer a minha página. Bom, e como eu disse, essa é uma daquelas situações em que um determinado tema, digamos assim, ele pede para nascer. E é por isso que hoje a gente decidiu conversar a respeito de poéticas, políticas e direito por vir. Como eu falei, no início a gente estava pensando em uma palestra que abrigasse o fato de eu ser advogada e escritora, mas durante as conversas que eu estava tendo com a Karina, surgiu a proposta de que nós pudéssemos fazer uma oficina de escrita criativa, justamente por conta desses tempos brutos em que nós estamos vivendo agora, de fake news, e que tem sido chamada da era da pós-verdade. Pós-verdade é um termo, só para vocês saberem, ele foi eleito Oxford em 2016 como a palavra do ano, né? Cada ano existe uma grande palavra, e a pós-verdade foi a grande palavra de 2016. Só que nós estamos esse cenário especificamente e especialmente das eleições e várias questões que têm acontecido, que nós precisamos humanizar o debate, humanizar o direito e, como eu coloquei, fecundar esses solos que muitas vezes são tão áridos. A ideia de pós-verdade, especificamente, ela surge com um filósofo chamado Nietzsche, que muita gente conhece, ele é bem famoso, né? A partir de uma expressão dele de que hoje não existem fatos, mas apenas versões desses fatos. Então, esse é um daqueles momentos na história em que um determinado tema, digamos assim, ele se impõe, ele pede para nascer. Mas eu quero dizer também que quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, que seria a nossa primeira proposta, o meu e-mail está disponível e eu vou responder para quem quiser saber mais. Então, vamos aproveitar os sabores de nosso tempo para pensar um pouco nessa questão de como pensar as políticas e as poéticas e o direito por vir. Como muita gente ficou sabendo e tem acompanhado os desdobramentos desses micro e macrofascismos, né, no cenário atual, eu trouxe uma imagem que ela é bem simbólica para nós pensarmos, que aconteceu, inclusive, numa cidade muito próxima da nossa, né, em Alfenas, na Unifal, dia 11/10, pichado na parede. Lugar de preto é na senzala. Na Capela de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, também nesse mês, dia 14/10, foi pichada a suástica na porta da capela. E nós vemos, assim, multiplicar cada vez mais esse discurso de ódio, essa intolerância, né? Momentos em que a democracia começa a morrer. E nesses momentos é quando a gente mais tem que debater os direitos humanos, né? O que são esses direitos humanos e como pensar neles a partir da literatura. Como ele pode reconstruir potencialmente o direito. Todo mundo sabe do Moado Katende. Ele é mestre capoeirista, compositor. Ele foi morto dentro de uma discussão política. Ele se posicionou de forma contrária ao candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, e ele foi morto dia 7/10 em Salvador, de uma forma bem bruta.
Como eu disse, eu trouxe essa tirinha que eu achei ela bem divertida, né? A verdade, a gente tem, penso, logo existo, né? Pegando um pouco a ideia de Descartes. Na pós-verdade, acredito, logo estou certo. Então, nós impedimos qualquer tipo de possibilidade de proliferação desse debate, porque nós vivemos justamente nessa era de pós-verdade, e eu trouxe um assunto que aconteceu, trouxe em pauta um assunto que estourou, na verdade, ontem, né? Para a gente recriar essas relações, que é justamente o escândalo das fake news e do Caixa 2, que foi publicado na Folha de São Paulo, sobre a campanha, né, contra o PT, que foi proliferada dentro do WhatsApp. Bom, onde que eu queria chegar com vocês, trazendo essa discussão sobre as fake news, os fascismos, essa pós-verdade. Eu gostaria de iniciar a partir de um raciocínio, de um livro que eu comecei a ler, na verdade, antes de ontem, que ele tem um título bem interessante, chama A Arte de Viver para as Novas Gerações. Em inglês, o título ele é ainda mais provocativo. Ele se chama Revolution of Every Day, né? Revolução de cada dia, de todos os dias. O autor ele se chama Raul Vaneigem, e lá tem duas provocações que ele traz que eu acho que cabe nós trazemos aqui, até porque ao longo da nossa explanação elas vão voltar, hora ou outra, de uma forma ou de outra, dentro das nossas discussões. Ele fala assim: a criatividade é, por essência, revolucionária, e a luta pela linguagem é a luta pela liberdade de viver. A partir disso, eu gostaria de introduzir o título, né? Poéticas, Políticas e Direito por Vir. Já dando um spoilerzinho aqui para vocês, poéticas, eu trago essa palavra no sentido das experiências vividas, né? Tudo aquilo que existe de bruto e que reacende dentro da literatura a partir da experiência de várias alteridades que vivem e que sofrem e que são excluídas ou que, por alguma situação, elas trazem a sua experiência em cena. A política, no sentido da construção dos sentidos coletivos, e o direito como as experiências que nós chamamos de contrafatuais. Bom, eu vou começar pelas poéticas e pelas políticas, né? A gente pode começar se perguntando assim, o que é literatura, né? O que caracteriza a literatura, portanto, essa poética, e por que entender a literatura ela faz diferença nessas discussões, nessas interrelações. Bom, tem um livro de um autor que eu gosto muito, Jacques Derrida, que se chama Essa Estranha Instituição Chamada Literatura. E nesse livro ele traz uma pergunta que eu acho que ela é bem interessante para nós começarmos a discussão aqui, e ele faz o seguinte questionamento: pode a literatura... Ele faz essa pergunta. Ele fala que talvez um dia a literatura ela possa efetivamente desaparecer. Ele até fala que nesse contexto de hipermídias, um contexto que é tão mercadológico, a literatura ela pode sumir. Mas enquanto ela não some, nós podemos pensar na literatura como um tipo de despoder, o poder de dizer o que não é dito, as vozes das alteridades, é você promover um desrecalque. Lembrando aqui que recalque, ele na verdade, ele foi famoso, né, numa música de funk, mas na verdade é um conceito psicanalítico que ele é bem profundo. A literatura, através dela, através dessas poéticas, nós podemos pensar nas leis, nas normas, nos fundamentos das leis, nos fundamentos das normas. A gente pode dizer que a literatura ela libera escritas,
o Derrida ele fala uma coisa bem provocativa, que é bem interessante, que ela libera o gozo proibido. Eu trabalho também, ao longo do meu livro, eu trabalho também com um autor que é um sociólogo que chama Niklas Luhmann, e ele fala exatamente isso que está aí no quadro para vocês. A literatura, ela oferece ao sistema social a possibilidade dele observar a si próprio sob o ponto de vista daquilo que foi excluído, daquilo que foi suprimido, daquilo que foi silenciado. Eu gosto de pensar muito também nos fantasmas da história, né? Todo mundo deve conhecer alguma história fantasmagórica de algum fantasma mesmo, no sentido literal. Normalmente, eu vou dar um relato aqui de Belo Horizonte. Eu fui em um museu, né? E a história dos fantasmas de Belo Horizonte são as histórias daquelas pessoas que, de certa forma, elas foram violentadas na história com a construção da cidade. E eu penso isso, que todos esses recalcamentos que acontecem ao longo da história, né? Essa história que é tão bruta, a história que é o arquivo, que é o poder de dizer as coisas, elas não passam batido. Essas histórias, elas ficam ali como se fosse em um mar, e a cada momento elas podem submergir através da literatura. E a literatura, como isso, que faz com que o sistema social, a sociedade, ela possa observar a si própria a partir daquilo que foi excluído, suprimido ou silenciado. Olha que jeito mais interessante de nós pensarmos na literatura, né? Como essa potência que libera o gozo proibido das normas, dos fundamentos. Eu sei que parece um pouco tópico eu falando assim, até por eu ser da literatura, falando até de uma forma muito apaixonada, mas nesse livro o Derrida ele vai defender justamente essa ideia, né? Que a literatura é a instituição que não é instituição, ela que permite com que nós possamos pensar o impensado e o impensável. Só que dentro dessa ideia, a literatura, apesar de ser uma ideia assim bem interessante, digamos que a literatura ela está sempre sob risco, né? Ela, apesar dela ser uma potência tão bonita, uma potência que ela permite essa observação privilegiada do sistema social, ela está sempre sobre o risco de não ser compreendida, de não ser lida e de estar, digamos assim, fora do alcance. Ela se coloca fora do alcance porque, ao mesmo tempo em que ela extrapola a instituição, ela corre o risco de nunca dizer tudo que ela tem para ser dito, ou se ela diz, de não ser ouvida. O Derrida, ele usa uma palavrinha muito interessante, que no francês, que chama déborder, que é transbordar, é extravasar as bordas, né? É isso que a literatura faz. Ela extravasa essas bordas, porque ela permite que o sistema, que as pessoas, né, usando um linguajar aqui teórico, mas na verdade ela tem um sentido assim, um sentido fático, né? Que é justamente você olhar para um livro, você poder se sensibilizar, olhar para aquilo e passar a enxergar o outro como efetivamente outro, né? Então a literatura ela tem a ver com essas outrificações, com essas possibilidades contingentes que foram excluídas ou que foram silenciadas, né? E trazendo de novo essa ideia do fantasma da história. Bom, eu vou voltar aqui para o slide. Bom, voltando aqui,
Então, já que nós entendemos o que é essa poética, agora cabe a nós entendermos o que é essa política, né? Eu trabalho também com esse sociólogo que chama Niklas Luhmann, mas eu vou trazer aqui num linguajar que possa ser compreendido na sua extensão por vocês, que a política ela tem a ver com isso, com o sentido político. Ela tem a ver com a tomada de decisões coletivas, com a condensação dessas opiniões públicas que são reduzidas por um código que se chama governo e oposição. Então, a política, ela é exatamente isso. É a forma através do qual, pelo intercâmbio entre essa aliança e essa não aliança, né, que é o governo e a oposição, nós possamos condensar essas opiniões públicas e tomar decisões coletivamente, né? São esses sentidos políticos que são compartilhados dentro de uma sociedade. E o direito é muito interessante nós pensarmos no direito a partir dessa ideia desse sociólogo que se chama Luhmann. Ele traz uma ideia do direito que é uma ideia muito diferente de tudo que existe, né? Ele fala o seguinte, que o direito ele tem a ver com as expectativas normativas que foram frustradas. O que ele quer dizer com isso, gente? O direito, ele condensa, ele confirma e estabiliza essas expectativas. E justamente por essa expectativa normativa, ela tem a propensão de se frustrar, é que o direito tem que vir a proteger. Por exemplo, eu vou falar no sentido assim, mais fácil para que vocês possam compreender. Dentro do direito penal, eu tenho uma expectativa normativa de que a minha vida, a minha integridade física, ela seja protegida, de que ninguém venha, e como aconteceu com o capoeirista que eu trouxe aqui para o início da nossa discussão, que não aconteça um golpe para essa minha integridade física, para essa minha saúde. A partir do momento em que alguém vem e me agride e me ataca, existe a expectativa normativa da sociedade de que, na frustração disso, o direito venha e haja, né? O direito, portanto, ele tem a ver com essa frustração da sociedade. Eu costumo dizer que ele funciona como um tipo de sistema imunológico da sociedade, através do qual ele pode proteger a sociedade dos conflitos que são gerados dentro de outros sistemas, por exemplo, dentro da política, né? Ou então dentro de um conflito num seio familiar, por exemplo. Ele funciona, então, como esse sistema imunológico que protege a sociedade. E é um jeito bem interessante e bem inovador da gente pensar no direito, porque justamente isso, o direito, enquanto ele está nas normas, ele não faz sentido de existir. E ele fala uma coisa bem interessante, que o direito, a materialidade dele existe, na verdade, na decisão jurídica, porque é a partir da decisão jurídica que efetivamente o direito ele acontece. Enquanto ele é uma mera expectativa normativa que foi condensada, confirmada e estabilizada, ele não existe ainda uma positividade nele, né? Porque o direito é isso, é o sistema imunológico da sociedade a partir dessa frustração. Só que, tanto na política quanto no direito, nós podemos perceber que existe uma esfera bem grande, né, de invisibilidade. A política, quando ela vai tomar uma decisão coletiva, ela pode ignorar alguma coisa, não pode? Alguma coisa
nessa tomada de decisão, ela pode ficar na invisibilidade, ela pode ficar no silêncio. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui para que vocês possam entender o papel da literatura. Quando uma lei permite, por exemplo, a escravidão, quando a escravidão ela é um regime institucionalizado de uma decisão coletiva de alguém que detém o poder, o que está ali nas bordas, nessa the border, né? Essa palavra do Derrida, o que está desconsiderado dentro desse sentido da política? Está desconsiderado vários corpos, várias vidas e várias vivências que são feridas dentro dessa decisão coletiva. Então, a literatura, ela oferece essa possibilidade para que o sistema social, ele não olhe pelos óculos, pela ótica da política, mas que ele possa enxergar o que está excluído da política, o que foi desconsiderado na tomada dessa decisão coletiva. A mesma coisa o direito. Quando o direito ele vai fazer essa condensação, confirmação e estabilização das expectativas normativas da sociedade, certamente, por exemplo, quando você tem uma decisão que ela é injusta, a literatura, ela mais uma vez, ela está oferecendo uma possibilidade do sistema social observar a si próprio a partir daquilo que foi frustrado, daquilo que ficou invisibilizado e que foi desconsiderado. Vocês percebem que a literatura, ela funciona ali sempre desafiando, suspendendo, extrapolando a instituição, e justamente por isso que a literatura é aquilo que permite tudo dizer. A literatura, portanto, ela tem uma relação muito bonita com uma ideia, pelo menos uma ideia no sentido ético e estético, de uma democracia, certo? Mas essa democracia, ela não precisa necessariamente estar instalada para que a literatura ela possa trazer as suas discussões. Aliás, a literatura ela é inseparável da ideia do que Derrida ele chama de democracia por vir. Eu queria lembrá-los que a literatura ela não tem uma função específica para a sociedade, né? Na verdade, quando a escritura surgiu, ela surgiu num regime de serventia para o sistema religioso, né? Porque era através dessas escrituras sagradas que se professava uma coisa que era amparada por um determinado segredo. Mas na modernidade, a literatura ela vai deixar de funcionar como uma função para a sociedade e ela vai perder essa função, né, de ser função de um outro sistema, para não ter nenhuma utilidade fora de si própria. Então, nós podemos dizer que ao transbordar a lei, ao transbordar a instituição, a literatura, ela de uma forma muito provocativa, pela inespecificidade do seu objeto, ela transborda. Aí vem uma ideia muito interessante que o Derrida, nesse livro, ele vai falar assim, justamente por ser inespecífico o objeto da literatura, ela é potencialmente mais potente, inclusive, que o discurso histórico e o discurso filosófico. Bom, então, o direito por vir é justamente esse direito que ele se banha dessas possibilidades de exclusão que foram excluídas, né? Essas possibilidades que foram marcadas, que foram silenciadas e que ficaram de uma forma contingente ali. E quando você permite que o direito
ele se banhe dessa possibilidade interessante de observação que é oferecida pela literatura, efetivamente nós podemos alcançar, ou pelo menos tentar alcançar, o que é chamado comumente de justiça. A justiça, para o Derrida, ela é uma fórmula de contingência, e para o Luhmann também ele vai trazer a ideia da justiça como uma fórmula de contingência, né? Que é a partir do qual o direito, ele sendo o direito uma materialidade, né? Uma especificidade, uma instituição, uma estrutura, a justiça é justamente aquela roda, aquilo que vai permitir a desconstrução contínua do direito. Então, o direito por vir é trazer a democracia por vir que ainda não existe, mas que existe ali enquanto uma possibilidade que, claro, tem também os seus pontos cegos, né? Mas é através dessa justiça que o direito ele pode ser transcendente, que essa roldana, que é a justiça, ela possa fazer com que o direito ele seja perfectibilizado, né? Porque o direito nunca vai ser perfeito, mas ele pode ser aperfeiçoado. A justiça, portanto, é esse sistema de aperfeiçoamentos que vem para desconstruir o direito, né? É claro que o escritor, ele não é um milagreiro, né? Ele está inscrito em uma genealogia histórica, uma genealogia que tem as suas invisibilidades também, que também exclui, né? Mas a partir do momento em que a literatura ela permite tudo dizer e ela interroga a política, ela interroga o direito, ela excede, ela pode ficcionar essa lei. Então, nós pensarmos em poéticas, políticas e direito é pensar nessa roldana, nesse sistema desconstrutivo da justiça para fazer com que o direito e a política ela enxergue a si própria a partir do que foi excluído, do que foi silenciado, do que foi desconsiderado. Bom, nós podemos trazer vários e vários exemplos dentro da literatura. Eu trouxe alguns exemplos aqui dentro da literatura brasileira. O primeiro deles que eu gostaria de discutir com vocês é o Castro Alves, no famoso poema belíssimo, né? Navio Negreiro. Vejam que ele faleceu, inclusive antes da Lei Áurea que extinguiu a escravidão em 88, né? Mas a partir disso, a partir desse poema, Navio Negreiro, ele estava pensando no sistema social a partir da voz do que foi silenciado, do que foi excluído, do que estava ali contingenciado e na esfera da invisibilidade para o sistema. Percebam que eu não estou falando que a literatura ela deve ter uma utilidade crítica, que ela deve fazer com que assim, se estabeleça um regime de serventia em relação aos outros sistemas, né? Mas, a partir dessa possibilidade do que foi excluída, do que foi silenciada, ela potencialmente está reconstruindo esse discurso, inclusive um discurso histórico. Ela está pondo em aporia várias coisas, né? Ela está interrogando. Eu vou trazer aqui uma parte, eu vou ler para vocês, que é só para que vocês pensam, acho que todos devem conhecer, mas eu gostaria de trazer aqui para a discussão. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas, após eles correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar,
do firmamento. Os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos. Ali se excitam num abraço insano, azuis dourados, plácidos sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente. Faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se leve no teu pranto, auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo, mas é infâmia demais, da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Percebam que linguagem profunda, onde nós efetivamente somos levados para um navio negreiro, num relato de dor, né, de outrificações que nós não conseguiríamos jamais alcançar por esse discurso histórico, por esse discurso político, por esse discurso jurídico, justamente porque a literatura é aquela instituição que tudo permite dizer e que transborda os interditos. Um outro exemplo aqui que eu acho bem interessante é de uma autora que eu particularmente estou apaixonada, que é a Clarice Lispector, e nesse A Hora da Estrela, ela traz a problemática dos migrantes, né, com a personagem Macabeia. E ela traz justamente a invisibilidade do nordestino, toda essa situação de invisibilidade mesmo, né, de uma pessoa que se torna migrante, que é desconsiderada na vida, e ela traz isso de uma forma muito profunda para que nós possamos discutir e pensar e sentir, inclusive, nos tornarmos também um pouco como a Macabeia. Tem 2 trechos que eu trouxe, que eu gostaria de frisar aqui para vocês. Prestou, de repente, um pouco de atenção para si mesma. O que estava acontecendo era um surdo terremoto? Tinha-se aberto em fendas a terra de Alagoas. Fixava só por fixar o capim. Capim na grande cidade do Rio de Janeiro, à toa.
Quem sabe se Macabeia já teria alguma vez sentido que também ela era à toa na cidade inconquistável. O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim. Como uma galinha de pescoço mal cortado que corre espavorida, pingando sangue. Só que a galinha foge. Como se foge da dor? Em cacarejos apavorados. E Macabeia lutava muda. Vou fazer o possível para que ela não morra, mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. Então começou levemente a garoar. Olímpico tinha razão. Ela só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa. E isto não era confortável. Pergunto, toda história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabeia, sem nada fazer, assim como antes. Pessoas nada haviam feito por ela, só que agora, pelo menos, a espiavam, o que lhe davam uma existência. Esse trecho é onde ela relata justamente a hora da estrela, né, que é a hora que a Macabeia ela morre, e ela fica órfã, né, quando ela é muito pequena, ela vai morar na casa do Matias, só que ela depois vai para o Rio de Janeiro, não tem muitas possibilidades na vida, aí ela acaba perdendo um namorado para uma amiga, e no final ela está tuberculosa, né, e ela descobre que está tuberculosa, e a amiga, ela paga uma cartomante, essa amiga que roubou o namorado dela, paga uma cartomante para que ela vá lá conversar com essa cartomante. A cartomante fala que ela vai ter um futuro lindo, maravilhoso, que vai aparecer um homem dos sonhos na vida dela. E quando ela está atravessando a rua, ela percebe que vê um carro muito luxuoso e acaba atropelando. Ela acha por alguns finos momentos que essa era a sua hora da estrela, que a cartomante estava certa. Mas, na verdade, ela era apenas um ninguém, uma migrante que ninguém via, né, essas dores, essa pobreza, ela era muito pobre, inclusive ela não tinha dinheiro, ela não conseguia ganhar bem como digitadora, e ela comia todo dia cachorro quente, porque ela tinha fome e não tinha dinheiro, né? Então ela morre na sarjeta, assim, e poucos viram, né, enquanto estava viva. E quando ela morreu, um grupo finalmente olha para Macabeia. E pelo menos eles a espiavam e lhe davam um ar de existência. Olha que profundo, né? Ainda mais nesse cenário de tanto discurso de ódio que nós vemos ainda, especialmente em São Paulo, aqui no Brasil, e que eclodiu com as eleições, essa visão, né, do Nordeste. E ela traz isso de uma forma muito bonita, muito triste. Ela traz essa análise, né, esse discurso potente dentro da estrela, que de uma forma tão bonita e triste. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, para mim, é um dos maiores autores também de todos os tempos. Os livros dele são formidáveis. E eu trouxe, nessas duas músicas, ele traz discussões também que fazem justamente isso, né? Que oferecem essa possibilidade de enxergar o outro como efetivamente outro. O que está por trás da lei? Por exemplo, no funeral de um lavrador, toda vez que eu escuto eu me emociono. Ele traz a visão do lavrador, do movimento do sem terra, né? Que até hoje nós não tivemos essa reforma agrária. Essa sensibilidade é justamente aquilo que está excluído, que foi desconsiderado pelo sistema social, pelo sistema político, pelo sistema jurídico. E o Chico Buarque, nessa letra, ele traz a possibilidade do sistema social enxergar a si mesmo a partir da ótica desse lavrador que só existiu nessa canção. Fala assim: esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estará mais ancho que estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Olha que profundo, pessoal. Ele fala dessa ótica do sem terra, né? O sem terra, que ele é morto ali pelo latifundiário, e a única parte que coube a ele dentro desse latifúndio é justamente a morte e a sua cova, uma cova rasa. É a parte que coube a ele desse latifúndio. É a terra que ele queria que fosse dividida por esse regime de colonização, né? E que é tão excludente. E apesar dele ter um defunto parco, ele fica mais ancho do que ele estava no mundo, quando ele passava fome. Muito emocionante, sabe? É muito bonita a forma como que ele conta a história não dita. Tem também essa poesia, que é muito bonita, né? Da construção. Fala assim, depois eu vou comentar com vocês. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Lançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse um máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio de passeio um náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público, amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Olha que bonito. Eu acho muito bonito, além desse jogo de palavras, né, com as proparoxítonas, ele faz esse balanço, essa brincadeira, né, com as palavras, mas ele fala da precarização de situações trabalhistas e de invisibilidade e de exclusão mesmo desse trabalhador da construção civil, né? E no final ele morre, e o que ele fez? Ele morreu na contramão, atrapalhando o tráfego e o sábado, né? Porque ele era uma vida qualquer, uma vida que não merecia ser vida. E é um relato muito real, né? Toda essa situação de marginalização, de invisibilidade que ele traz nessa discussão da construção.
e que tem a ver com as condições precárias que são desconsideradas pelo sistema político, pelo sistema jurídico e por várias outras óticas que desconsideram isso. E ele traz isso não de uma forma, como eu disse, histórica, política, jurídica. Ele permite com que a gente possa entrar dentro da pele desse construtor e sofrer o seu silenciamento, e sofrer as suas dores de ser ele, de ser invisível, de ser excluído, de morrer e cair, né? De cair como se fosse um bêbado, né? Porque ele não tinha uma condição mínima ali de segurança. Tem um livro também muito famoso do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, né? Eu trouxe um trechinho só para que vocês pensem a respeito dessa nossa discussão. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra em vários pontos. As costelas avultavam no fundo rósea, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Baleia queria dormir, acordaria feliz, um mundo cheio de preás. Lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Tem essa canção também que eu acho muito interessante, fala sobre cota, né? Cota não é esmola, tem no YouTube, eu recomendo quem não conhece. Eu vou ler só um trechinho que eu acabei de ver aqui, que nosso horário está quase terminando. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina, quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre para ajudar os pais. Cuida da criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai para a escola a pé. Não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou mais cedo para poder comprar pão. E já está cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já está cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. E ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou, porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua, ela é a preta do sovaco fedorento, que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular. E a boca seca, nem cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar. Ei! E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Vamos para o canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, Dandara, Odara, Odara. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Ela traz essa discussão justamente da cotização, né?
que até pouco tempo atrás, no Brasil, uma reparação histórica que nunca tinha acontecido. E é uma coisa que está sempre sobre o risco de ser novamente invisibilizada. E a arte, ela vem para mostrar para a política e para o direito o que ela está excluindo, né? Que é a possibilidade de ver a partir desse olhar marginalizado, da criação, e ver como que o sistema social ele cria essas bordas. Eu trouxe aqui, então, portanto, já encaminhando para o final da nossa conversa, eu trouxe um texto meu também, que eu escrevi, na verdade, quando eu tinha 15 anos. É um texto bem antigo, mas ele mostra exatamente um pouco isso. Ele é bem curtinho, eu vou ler para vocês, e depois eu vou dar um roteirinho, né, para a gente fazer essa proposta de produção criativa. Olá, João Negrinho. Acabara de nascer na quinta casa da rua sem nome de uma favela qualquer. Olhos de santo, lábios fortes e grossos. Nasceu gritando. Ser expelido para o mundo sem querer dessa maneira, horas. Bem-vindo sejas, dirão as vizinhas. Lindo menino, dirão as outras. Coisa feia esse negrinho, dirão pelas costas. Ou quem sabe, nem cheguem a ver a tua cara lambida. Vai lá, Joãozinho, entre na escola. Vê se vira alguém melhor do que teu pai. Esse mesmo, que tu não sabes quem é e nunca vai saber mesmo. O cara para o qual tua mãe abriu as pernas no jardim da cidade. Vai lá, antes que sejas espancado ou esfaqueado, enquanto brincas de pique nas ruas. Antes que tua mãe, excêntrica e beberrona, apanhe de novo para o escroto que ela escolheu como teu padrasto. Vê se te enfia nos livros de física e aprende que a vida é relativa e que 2 mais 2 são 4. Para quê? Tua condição moral. Vem mostrar que o sistema é bom e que os professores fizeram algo por ti. Vê se te ilude, pensa em ser médico, advogado e em ser alguém, enquanto Joana, tua irmã, se enfia num canto para ser putinha. Vai lá e usa o que tu aprendeste na escola para morrer na próxima esquina por um policialzinho de merda. Tu és o culpado? Não sabemos, Joãozinho, simplesmente não faz a diferença no final. Se for o sistema, ou se for tu mesmo, já sofreu, já viveu, já morreu, vai assistir TV, a novela das 8, e suspirar por Aninha, que deve estar se enfiando nas drogas, essas mesmo que tu traficas. Vai lá e mostra o teu ódio, tu és o culpado, amor. Cadê Isaura? Não, ninguém te vê. Ninguém sabe que tu existes, e ninguém quer saber. És apenas mais um malandrinho de rua, desses aí que assaltam no farol à noite e de dia metem as mãos trêmulas na bazuca para defender os grandalhões da favela. Tu és um desses aí, que morrem como um Zé Ninguém, fenecendo de medo, numa esquina qualquer cheia de gente com sangue igual ao teu derramado. E sem lamento, por favor. Vai lá que ninguém vai te salvar, tua vida não faz sentido mesmo. Então pra quê? Vai lá e te enfia no buraco, antes que tu cresças e o buraco te coma. Vai brincar de polícia e ladrão na rua, numa esquina escura qualquer, perto do teu barraco. Antes que a realidade venha rápido demais e te peguem roubando frango na casa vizinha. Vem antes que os malucos te peguem, vem antes de assistir que a realidade é cruel e que os porcos do novo mundo estão lá enchendo a barriga, enquanto tu estás aí, sofrendo a tua miséria, numa cadeia qualquer, de uma cidadezinha qualquer, até que alguém lá dentro te mate ou espanque. Quem sabe tu não consegue sair para ser pego de novo mais cedo ou mais tarde. Vai lá tentar arrumar um emprego qualquer, numa mecânica qualquer da grande São Paulo. Vai lá para ser despedido porque teu chefe não quis te pagar e diz que teu trabalho é de merda. Vai pedir esmola ou quem sabe engraxar sapato. Vai sorrir para qualquer um aí na rua e receber o desaprovador olhar de uma perua ricaça qualquer que acabou de descer do carro zero. Vai tentar ser alguém, quem sabe que nem teu pai mesmo, comendo qualquer menininha numa esquina vazia de uma madrugada gelada, para botar o teu esperma maldito no mundo e esperar um novo Joãozinho nascer, sem fé, sem futuro. Quem sabe ela não tem AIDS? Tu não sabe o que é AIDS, não te ensinaram na escola, mas vai saber quando ela te matar. Quem sabe tu não te apaixonas por uma putinha qualquer aí, que nem tua irmã mesmo, e vais pegar a arma para matar o outro coitado para o qual ela se ofereceu no portão da escola. Vai lá culpar o Deus dos miseráveis, vai aclamar com fervor a tua tristeza e converteres no ódio profundo à vida. Vai falar que o mundo é podre, injusto e que as pessoas são medíocres, quando estás reduzida à tua pequena e própria realidade mal criada.
não tens culpas, amor. Ou quem sabe tu tens sorte, talvez seja 1 em 1 milhão de tua casta execrada que consiga se salvar. Quem sabe tu não entras numa boa faculdade, vai ser alguém na vida, para depois esquecer das pessoas que são como tu eras. Mas essa probabilidade é muito pequena. Sonha, anjinho, sonha. Quem sabe o destino não te escolheu. Pois é, João Negrinho, pode continuar dormindo aí no céu com as criancinhas do limbo. Na verdade, a realidade não tem espaço para ti. Fique em paz, então. Ninguém ia te querer mesmo. Tu irias ser um condenado qualquer, sem futuro ou esperança quaisquer, morrendo em qualquer canto funesto, como se nunca tivesse vivido. Afinal, tu nunca chegaste a nascer mesmo. Hoje eu vi um noticiário no jornal anunciando a morte de tua mãe com feto maldito. Morreu no jardim, pelo maníaco idiota que seria teu pai. Foi estupro. Dizem que morreu uns minutos depois, violentada, massacrada. Uma vagabunda qualquer, de um subúrbio qualquer, que é notícia hoje, amanhã todo mundo esqueceu do teu triste episódio. Não chores não, Joãozinho. Na verdade, tu morreste também. Morreste sem nem ter nascido, um esperma, um óvulo, fecundado, expulso, expelido. Na verdade, tu não querias nascer mesmo, nem nós queríamos. Melhor assim, João Negrinho, melhor assim. Nesse texto, eu trago justamente a discussão da meritocracia e da invisibilidade dessas pessoas da periferia, né? E uma crítica também ao sistema penal. O sistema penal que nós estamos vendo está sempre sob risco, né? Com esse discurso de reduzir a maioridade penal e desconsiderar toda uma situação e entender que a criminalidade ela caminha junto com a falta de direitos sociais. E eu trago, através da arte, essa perspectiva desse personagem que nunca nasceu, né? E que, na verdade, nós descobrimos ao final que, na verdade, a mãe ela foi estuprada, né? Uma situação de violência, de feminicídio, uma violência sexual, inclusive, e é um esperma maldito que não teve a chance de viver. Então, a partir disso, eu queria trazer, assim, como a lição da oficina, como que a gente pode, então, parir um personagem? A minha primeira dica é que você retire a sua própria pele, né? Essa pele que você habita, essa pequena casquinha que nós chamamos de eu. E como que você retira a sua própria pele? É você confrontar os seus próprios preconceitos. O que estiver fora do seu próprio lugar de fala, do seu lugar de privilégio, do lugar de fala do sistema social. A partir do momento que você se despe de si próprio, você pode habitar a pele do outro. O autor, eu costumo dizer que é aquele que abre janelas e portas. Ele permite uma oxigenação e abre janelas para o mundo para que permita se respirar a si próprio e os outros. Então, invista na criatividade, pense fora da racionalidade, fora da tua pele, fora do teu eu, fora do sistema que você vive. E o quinto passo, e o principal deles, é você se outrificar, ver a si próprio como outro, assumir esse fantasma do tempo que vem para te assombrar. Aí a proposta da nossa oficina é que vocês façam uma produção criativa e que encaminhe até o dia 26/10, como eu combinei com a Karina, nesse e-mail, ana.souza@professor.unis.edu.br. Vão valer 2 pontos na disciplina da professora Karina. E eu vou dar o feedback para vocês a respeito disso. Então, esse é o roteirinho, certo? É você, primeiro, retirar a pele que você habita, habitar a pele do outro e pensar fora de si, fora da racionalidade, a partir do teu próprio lugar de fala, do teu sistema de privilégio. Isso você está trazendo essa roldana da justiça para repensar o sistema político, para repensar o sistema jurídico, abrir o direito por vir, recriar essas políticas a partir dessas poéticas. Para encerrar, eu queria trazer um autor que eu gosto muito, que é o Foucault, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala a loucura, ela é a ausência de obra, né? Primeiro, a gente tem que pensar na distinção entre trabalho e obra. E o que é trabalho? O que é obra, né? O trabalho,
é aquilo que nós fazemos, um projeto que nós assumimos que não é um projeto nosso, né? Já a obra é aquilo que carrega consigo a aventura da criação, a possibilidade de criação. Lembra lá no início, quando eu falei lá pelo Raul Vaneigem, que a criatividade é por essência revolucionária? A obra é você trazer essa revolução a partir da criatividade, não necessariamente através da literatura, mas a partir, por exemplo, quando um cozinheiro, uma pessoa que gosta de cozinhar, ele faz ali aquilo com amor, é justamente isso que caracteriza a obra. Por isso que trabalho é diferente de obra, né? Porque na obra há algo que eu chamo de instintivo, de desconhecido, que escapa da ideia daquele original, que foge a um projeto, né? Que permite essa respiração, que permite que você entre na pele desse outro, que você capture essas vivências outras. Eu queria lembrá-los que a relação com os outros, a vida é sempre uma relação com os outros que nós não somos, né? A nossa fala, ela não é nossa. A nossa língua, o português, ele é herdado do outro. Ele vem desse sistema também de violências, de violentações. Ele é herdado da sociedade e dos pais. Eu digo até que nem o nosso nome foi a gente que se deu. O nome, ele vem do outro. A grande pergunta e a provocação que eu queria encerrar aqui com vocês é o que fazer com isso que os outros nos dão. As artes, elas fornecem essas formas de perceber o outro, esse lugar singular que nós somos. Porque o eu, gente, o eu não é uma substância, ela é um pontinho. Quando a gente fala eu, nós necessariamente estamos considerando os outros que nos cercam. Só existe o eu porque existe esse outro que nos cerca, essa outrificação, esse outro que é um fantasma, que ele transita nesse lugar da existência. Então, o personagem, ele nasce tanto desses fantasmas quanto desses espectros, né? É o que está atrás. Qualquer pessoa que tem essa afinidade existencial, ela está fazendo uma obra. Ela está fazendo isso por uma paixão de uma escolha, de algo que ela pôde escolher. E a partir dessa ideia que Foucault traz de que a loucura ela é a ausência de obra, eu queria que vocês pensassem, né? Ausência de obra, né? As pessoas, elas normalmente passam na vida sem terem um grande projeto, elas assumem projetos que já existem antes dela, que foram determinados por questões econômicas, por questões políticas, por questões, inclusive, da moral. Os escritores, os artistas, os loucos, aqueles que vivem efetivamente uma obra, eles são taxados de loucos. Mas louco é aquele que não se permite viver essa obra e que não se permite se banhar dessa criatividade que ela é revolucionária, porque embrutecer é uma forma da gente emburrecer. Então, eu queria terminar com essa provocação para que vocês façam obras em suas vidas, não assumam projetos e se assumam, que busquem fazer essa luta, né? Que é a luta pela linguagem, é a luta pela existência, a luta pelas formas de vida. Queria agradecer a todos que ficaram até no final, eu acabei passando um pouquinho do tempo, dizer que foi um grande prazer conversar com vocês, e eu estou aguardando as produções criativas no meu e-mail, vou lê-las com muita alegria para poder dar o feedback para todos. Muito obrigada e boa noite. Ei, Ana, receba aí os nossos aplausos. Tem uma pergunta aqui do Valdemir. Você dá uma olhadinha aí no bate-papo? Peraí. Valdemir, né? Isso.
É uma das últimas. Ah, sim. Isso, Valdemir, é exatamente essa que é a proposta da oficina. É você partir do seu lugar de fala para tentar se preencher e vestir o lugar de fala do outro. Então, é exatamente isso, é você pensar a respeito dos seus próprios privilégios, aquilo que constitui essa ínfima casquinha que nós chamamos de eu, né? Esse olhar desse outro, que não é o eu, porque em determinado momento da sua vida você viveu esse projeto que te deu esse lugar de fala. A proposta da oficina é justamente essa humanização, que é você trazer essa literatura como a instituição que permite tudo dizer e transbordar você mesmo, transbordar a lei e transbordar o sistema político, jurídico que está vigente. Então, não necessariamente para você pensar a respeito só do seu privilégio, acho que é uma reflexão interessante, que vai trazer reflexão interessante até em autodigressão, né, digamos assim, para a gente se desconstruir, mas você pode pensar também, por exemplo, a partir do sistema jurídico, sistema político, sistema econômico, a partir do capitalismo, por exemplo. Quais são esses outros que são invisibilizados por esse sistema capitalista, né? Agora nas eleições, se o lugar de preto é na senzala, e você, como homem branco, às vezes uma pessoa que já vem desse discurso, desse lugar de fala de privilégio, como pensar essa proposta, que é uma proposta muito, que é péssima, né? Que é horrível, não consigo nem ter outra palavra para dizer, de regredir o direito do reconhecimento desse outro. E só a literatura ela faz isso, né? Ela faz essa the border, ela transpassa, ela interroga, ela critica. Claro que, como eu falei, ela tem a sua invisibilidade também, né? Porque a partir do seu lugar de fala, você tem sua própria invisibilidade, mas eu diria que é muito gratificante e você fazer essa produção pensando nisso que não está dito, né? Porque as histórias criativas, elas nascem disso, de uma história de algo que ainda não foi dito, ou que foi dito de uma outra forma, por uma outra experiência, e que você quer trazer para a visibilidade, você quer trazer isso à tona. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Bom, Ana, enquanto o pessoal decide se vai mandar alguma questão, alguma pergunta, eu quero aproveitar para te parabenizar e agradecer pelas suas palavras. Eu, do lado de cá, fiquei muito comovida, né? Eu acho que as pessoas apaixonadas por literatura se reconhecem. E eu fiquei pensando, nesse tempo que você foi falando, como que eu não te conhecia antes, né? Porque eu sou de Três Corações, sempre vou a Cambuquira, e a gente ontem conversando, nós vimos que a gente tem vários amigos em comuns, e eu fico muito, muito feliz por essa oportunidade, por você trazer palavras tão necessárias, né, para a gente, para o nosso tempo. E essa questão de humanização que a literatura traz, né, que o Antônio Cândido já colocava isso tão lindamente, e que você conseguiu trazer isso com seu texto, com textos de outros autores, e eu tenho certeza, assim, já conhecendo muito o grupinho que está aqui na sala, eu tenho certeza que todo mundo ficou muito encantado, né, e eu queria realmente agradecer e já deixar o convite para você voltar sempre, né? A gente já conversou sobre uma oficina no Congresso Internacional do ano que vem, mas eu queria reiterar esse convite para sempre você vir, né? O curso de letras está aí de portas abertas a você. Eu fui fazendo algumas interações, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, e eu fiquei muito feliz,
né, que a gente teve professores também que vieram assistir, a professora Ana Amélia, que é a nossa professora de linguística, o professor Renato Brito, de Três Corações, que é professor de literatura, o professor Regis, que é professor de música, e para esses... Karina, acho que cortou sua voz. Alguém está ouvindo a Karina? Ah, sim, eu também não estou ouvindo. Queria agradecer mesmo os comentários. Valdemir falou que ficou um pouco perdido no começo, meio denso. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer coisas de forma simples, mas aí depois eu acho que eu fui fluindo e eu espero que eu tenha me feito entender sobre essas questões. Mas também qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para a gente pensar, porque essa era a ideia da oficina, né? Nós pensarmos nessa relação, nessa potencialidade da instituição da literatura como uma instituição que permite tudo dizer e como que ela pode potencializar e ser potencialmente mais potente que o discurso histórico, o discurso inclusive filosófico, e esse tipo de literatura, que é um pouco literatura, que é um pouco filosofia, que é um pouco história, e que nesses tempos brutos precisa tanto ser lembrada e ser trazida à tona, porque como um ciclo, de uma forma muito violenta, essas rodas da história, essas rodas do sistema, do que está no lugar, no espaço de privilégio, daquilo que se coloca como neutro, está rodando. Até um pouco, enquanto a Karina não volta, nesse livro que é o que eu mencionei, que ela propôs que eu fosse conversar com vocês no congresso do ano que vem, no congresso internacional, eu conto justamente isso. A partir da literatura, né? Quem que é essa personagem Lilith e o que ela conta para os nossos próprios mitos. O que essa voz, esse fantasma que é a Lilith, ela revela a respeito da construção dos discursos da sexualidade, norteado tanto por aspectos biológicos, sociais e psíquicos. Que estúdio! Na verdade, não é um estúdio, é a minha sala, que é a minha cortina. Bom, Mas, tá. Consegui voltar, Ana. E aí já fica, né, esse convite para você, inclusive trazer os seus textos, os seus livros que a gente quer ler, a gente quer adquirir aí para ter contato mais próximo com a sua obra. No Facebook eu estou sempre postando. Quem quiser curtir minha página, quase todo dia eu estou postando. O nome da sua página, Ana, qual é? É Ana Paula Lemes de Souza. Tá o seu nome mesmo, né? Eu vou postar aqui, que às vezes fica mais fácil que eu trouxe no slide. Bom, então eu acho que é isso, Ana. O pessoal pediu muito aqui no bate-papo o PDF. Depois, se você puder me mandar por e-mail. Eu postei lá, eu achei que a parte de lá o pessoal conseguiria baixar, mas aí não, né? Não, tem que ser. A gente tem que mandar pelo e-mail. E aí eu passei agora até para os alunos, todo mundo que não marcou a presença, marcar a presença aí, colocar o seu e-mail, que aí a gente vai mandar para vocês esse PDF, né? E a professora Ana vai aguardar também a postagem dos textos, né? O envio dos textos. Lembrando, eu conversei isso no e-mail de hoje, mas talvez alguém não tenha visto. Eu combinei de dar 2 pontos das minhas disciplinas, só nas minhas disciplinas, 2 pontos extras para quem produzir aí esse texto, tá? Então é isso. Eu acho que a gente já pode caminhar aí para o encerramento. Mais uma vez agradecer a
a fala da Ana, né? Agradecer a todos os participantes. O pessoal gostou demais, foram mandando vários elogios aqui na sua fala. E já deixar mesmo as portas abertas para você voltar sempre, né? Sem dúvidas, hoje você fez a nossa sexta-feira aí ficar muito mais humana e muito mais poética, e a gente gostaria de te agradecer por isso, ok? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Eu estou aguardando os contos, ansiosa para lê-los. Um abraço para todos e mais uma vez, obrigada. Tchau.